Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri, eu sou nutricionista aqui na Irlanda e hoje a gente vai falar sobre a creatina. Creatina que é um dos suplementos mais consumidos aí pelos praticantes de atividade física, é um dos suplementos que mais tem evidência científica sobre o seu efeito ergogênico, embora na internet, quando você for pesquisar, você vai encontrar algumas besteiras, né? O pessoal acaba falando algumas mentiras, algumas bobagens. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar quais são as evidências científicas que a gente tem sobre esse suplemento, o que que é creatina, como tomar, em quais modalidades esportivas seria o ideal a gente consumir a creatina, em quais elas podem prejudicar o desempenho, se ela pode causar dano renal, enfim. No final desse vídeo eu vou colocar um resumo, tá? Então, de tudo que eu estou falando aqui, vocês podem ir para esse tempo que vai estar aqui na tela, vai estar tudo resumido, mas eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo para você entender de forma geral como utilizar a creatina e o que que ela é. Bom, já vamos começar com isso, né? O que que é a creatina? Creatina é um tripeptídeo, né? Ou seja, ela é composta de três aminoácidos, que é a metionina, a glicina e a arginina. O nosso corpo ele produz a creatina e a gente também consome a creatina através da alimentação. O principal alimento que tem a creatina são as carnes vermelhas, tá? Somando o que a gente consome de creatina na alimentação, uma pessoa onívora, né? Ou seja, uma pessoa que consome carne, mais o que a gente produz endogenamente, né? Dá por volta aí de 1 grama, 1,5 grama de creatina por dia. Então você já consegue perceber que quem é vegetariano, vegano, vai ter uma menor quantidade de creatina na musculatura, porque ela só conta com o que ela produz. Ela não consegue adquirir creatina através da alimentação. Bom, existem diversos tipos de creatina, né? Então, se você... No mercado brasileiro não, né? Porque a Anvisa, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tinha uma lei que ela tinha publicado lá que só poderia vender a creatina monoidratada. Eu não sei se isso mudou, mas eu creio que não. Mas se você for pesquisar nos mercados dos Estados Unidos, principalmente, né, você vai encontrar uma dezena de tipos de creatina. Mas essa creatina que vende no Brasil, que é essa monoidratada, é a melhor, tá? É a que tem melhor absorção. A absorção, quando a gente consome essa creatina, é de quase 100%, tá? Então é 99%. Então não tem como você melhorar muito mais do que isso. E todas as outras creatinas que já foram estudadas, todas têm uma pior absorção do que quando comprada com a monoidratada. Então, primeira coisa, não fique pesquisando na internet, tentando comprar de fora do Brasil esses outros tipos de creatina. Essa que já vende no Brasil é a melhor que tem e você não precisa ficar gastando seu dinheiro com isso, tá? Outra coisa, você já deve ter visto aí que alguns potes de creatina, né, algumas marcas de creatina, colocam um selo Creapure. O que que é esse selo? Para você sintetizar a creatina, existem alguns métodos, tá? Tem uma empresa na Alemanha que ela patenteou uma forma de produzir a creatina. E essa forma quando eles produzem, eles conseguem uma pureza de 99,99%, tá? Se não utilizar esse método deles, geralmente a pureza da creatina varia entre 98% e 99%. Ou seja, a gente está falando da diferença de 1%. Então, se você for procurar um pote de creatina de uma marca conhecida, seja de uma empresa de suplemento, seja da Max Titanium, da Probiótica, da Integral Médica, da Black School, qualquer empresa de suplemento grande no Brasil que é de confiança, estiver vendendo creatina sem o selo da Creapure, você pode consumir, tá? 98, 99% de pureza está excelente. Se você me falasse que a diferença de preço de um pote que tem a Creapure fosse de 1% no valor, eu falava, vai lá na Creapure. Mas a gente sabe que se uma creatina sem selo da Creapure custa R$ 100, a que tem a Creapure vai custar 140, 130. Né? Então é uma diferença de 30, 40% de valor. Então eu não recomendo que vocês comprem com Creapure se for muito mais caro. Mas o dinheiro é seu, né? Vocês fazem o que vocês quiserem. Outra empresa também que vende grande no Brasil é a Growth, tá? Eu esqueci de falar. Ela estava pensando e não saiu. Bom, quais modalidades esportivas seria interessante o consumo de creatina? A primeira coisa a gente precisa entender quais são os tipos de modalidade esportiva, né? Então a gente tem a modalidade esportiva que é de alta intensidade, de curta duração, intermitente, de longa duração. A creatina ela vai funcionar em modalidades esportivas
de alta intensidade, de curta duração ou de alta intensidade e de tempo intermitente. E o porquê disso? Vou explicar um pouco de bioquímica aqui, bem básico, mas só para vocês entenderem como a creatina funciona. Tudo no nosso corpo, né, ou melhor, tudo que a gente consome de macronutriente, seja as proteínas, os carboidratos ou a gordura, eles precisam, para eles fornecerem energia para o nosso corpo, eles precisam ser transformados em ATP. Tá? Então, o nosso corpo ele não quebra esses macronutrientes e utiliza a energia entre as moléculas dele, desses nutrientes, de forma direta. Tudo precisa ser transformado em ATP. Aí você vai me perguntar, o que é ATP? ATP é uma molécula, tá, que chama adenosina trifosfato. Você deve se perguntando, mas por que precisa se transformar em ATP e a gente não consegue utilizar a energia direto desses macronutrientes? Seria o equivalente ao seguinte: no Brasil, a moeda corrente lá é o real. Então, só que existem diversos tipos de moeda. Então, tem o dólar lá nos Estados Unidos, tem o dólar canadense, tem o euro aqui na União Europeia, tem a libra ou pounds, que é do Reino Unido, a gente tem o ien lá no Japão. Imagina se essas pessoas fossem no Brasil querer consumir, ir no mercado com essas moedas. Imagina a loucura que não seria, né? O cara lá do caixa teria que ficar convertendo cada hora. É ien? Então, peraí, a cotação tá tanto, eu vou ter que converter aqui. Então, ia ficar uma loucura tendo que ficar convertendo a moeda, ou aceitamos, vou aceitar essa moeda sua, então vou te dar troco em qual moeda e tal, então seria muito confuso. Então, tudo precisa ser transformado em real. Então, você vai numa casa de câmbio, com qualquer moeda que tem válida no mundo, você troca por real. É mais ou menos isso que o nosso corpo faz com esses macronutrientes. Então, tudo no final, quando eles vão sendo metabolizados, eles vão sendo produzidos ATPs. Tá? Então, ATP é a última molécula que a gente vai usar como energia. Tudo vira ATP, tá? Desde que tem energia desses macronutrientes. E o álcool também, tá? Mas o álcool a gente não se alimenta pensando na energia, então é um outro caso. Então, então, como essa fonte energética é o ATP, a gente tem uma pequena reserva, que são os ATPs livres que ficam na nossa musculatura. Então, quando a gente pratica uma atividade física, a primeira coisa que a gente utiliza como energia são os ATPs livres. A segunda fonte de energia que a gente vai utilizar são a fosfocreatina, que é conhecida como PCR também, tá? Então, é uma creatina que está ligada a um fosfato. Quando a gente usa um ATP, que é uma adenosina trifosfato, a gente usa um fosfato. Então, quebra-se um fosfato desse ATP, né, são 3 fosfatos, você quebra um, a ligação entre elas que fornece a energia para o nosso corpo, então você tira um fosfato. Então vai virar um ADP, adenosina difosfato. Só que lembra que para utilizar com energia a gente precisa do ATP. Então a gente tem no nosso músculo a creatina junto com o fosfato, aí vai ter um ADP que foi utilizado como fonte de energia. O corpo vai ter uma enzima, né, que vai quebrar esse fosfato da creatina e vai pegar e vai jogar nesse ADP para transformar em ATP. Tá? Então é como se fosse um tanque reserva, né? A creatina fosfato ali. Então quanto mais creatina você tiver, mais você vai conseguir captar os fosfatos inorgânicos e depois você consegue jogar nos ADPs para produzir ATP. Tá? Depois que a gente utiliza o ATP e a atividade física continua, né? Então vamos pensar numa corrida aí de 2.000 metros. Então a pessoa sai correndo, quer fazer no menor tempo possível. Então quando ela sai correndo, a primeira fonte que ela usa, ATP livre. A segunda é creatina fosfato. A terceira, ela vai começar a usar a glicose, tá? Que é o carboidrato que a gente armazena na forma de glicogênio. Esse carboidrato ele vai ser utilizado de forma anaeróbica, né? Que é sem a presença de oxigênio. Depois disso, vai diminuindo essa fonte de fornecimento, né, do carboidrato de forma anaeróbica, e depois o nosso corpo começa a utilizar a forma aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio. Continua sendo utilizado o carboidrato, só que agora vai ser utilizado como na presença de oxigênio, e a gordura também. Tá? Conforme você vai passando entre essas fontes energéticas, então você tem o ATP livre, depois a creatina fosfato, depois a glicose, a anaeróbica, depois a glicose aeróbica, depois a gordura, a utilização da gordura foi a forma aeróbica. Você vai perdendo intensidade no seu exercício. Então, como eu falei nessa corrida de 2.000 metros, nos primeiros segundos você vai ter a velocidade máxima, tá? Você vai estar usando principalmente o ATP e o ATP-CP, que é a creatina fosfato. Depois você vai vendo que você vai perdendo velocidade. Por quê? Porque a energia que é liberada através da glicose,
ela não é tão rápida quanto do ATP-CP, tá? Que é da creatina fosfato. Então, quanto mais creatina você tiver, ela consegue fornecer energia mais rápido, então você consegue ter mais intensidade na sua atividade física. Tá? Então, basicamente, é essa a função da creatina, você conseguir prolongar a sua atividade, tá? Seja ela de curta duração ou intermitente. A gente também precisa saber, então, vamos pensar, então quais esportes ela vai funcionar? Vai ser numa corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros, na musculação, né, que é um exercício de intermitente, vai funcionar no judô, no jiu-jitsu, no taekwondo, porque são atividades que tem uma explosão, depois tem um descanso. Na natação, ela é um caso à parte, tá? Se a gente estiver pensando na natação aí de 100 metros, 200 metros, se for num exercício de média duração ou longa duração, como vão ser outras fontes energéticas, vai ser principalmente a glicose aeróbica, né, que vai ser utilizado, a suplementação de creatina não vai ter muito efeito aqui, tá? Só que na natação, o que acontece? Qual que é a função do esporte de natação, né? O que o atleta tem que fazer? Ele tem que nadar, ele tem que percorrer contra um meio que é a água. Só que quanto mais pesado esse indivíduo for, né, maior vai ser o arrasto dele, maior resistência que ele vai ter contra a água. E o problema que é da creatina é que a creatina ela é osmoticamente ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela puxa água para dentro da sua musculatura quando você consome ela. Então é normal quando você faz o consumo da creatina, você aumentar de 1, 2 até 3 quilos. Então se você for nadar e aumentar o seu peso, por mais que a creatina ela consegue te fornecer mais energia, né, até antes de você entrar em fadiga ou diminuir seu desempenho, você tem que pensar que você vai ter maior peso. Então você vai ter que consumir mais energia só para conseguir se movimentar lá. Então, existem alguns estudos que mostram que indivíduos que praticam natação e consomem creatina têm uma perda de desempenho, tá? Mas o problema é que o consumo de creatina, quando ele aumenta o peso, nessa hidratação dentro da musculatura, essa maior retenção de água dentro do meio intracelular, parece que é temporário, tá? Então não parece que ele se sustenta ao longo do tempo. Então por isso que a gente tem outros estudos que a pessoa está fazendo utilização crônica de creatina na natação e não mostra perda de desempenho, tá? Mas também não mostra ganho de desempenho. Então, assim, eu acho que se você pratica natação, né, um desses esportes, eu acho que você deveria conversar com o seu treinador, com o seu nutricionista e ver se compensa realmente utilizar creatina ou não, tá? Porque pode até prejudicar seu desempenho. E como consumir a creatina? A creatina, para ela começar a fazer efeito no seu corpo, ela tem que estar na maior quantidade possível dentro do seu músculo. Então, o que a gente chama de saturação. Existem duas formas de você saturar seu músculo com creatina. A primeira é você consumir por volta aí de 0,3 gramas de creatina por quilo de peso por dia. Ou seja, se você pesa 70 quilos, você multiplica por 0,3 gramas, vai dar 21 gramas de creatina por dia durante 5 dias. Aí a partir de 5 a 7 dias, tá? Mas geralmente 5 dias. Com essa quantidade, você já consegue aumentar o máximo de creatina dentro da sua musculatura. Aí você pode partir para a dose de manutenção, que é por volta aí de 3 a 5 gramas. Você consegue também fazer a saturação apenas consumindo a dose de manutenção, que é de 3 a 5 gramas. Depois, entre 20 e 30 dias, você já consegue aumentar, consegue saturar a sua musculatura com creatina e você já vai ter também o desempenho máximo que a creatina pode te dar. Existe alguma vantagem ou desvantagem entre fazer a saturação rápida ou só fazer dose de manutenção? Se você for fazer a saturação com altas doses, você já tem que pensar que você vai ter que comprar 2 potes de creatina num mês só. Se você for fazer só a dose de manutenção, você vai comprar um pote por mês, tá? Então é mais questão financeira sua, tá? Na época de saturação, principalmente se você estiver utilizando essas dosagens altas, né, de 20 gramas por dia, né, nesses 5 dias, eu recomendo que você faça a utilização no pós-treino ou pelo menos com uma refeição com carboidrato, tá? Porque a creatina, para ela entrar na musculatura, é contra o gradiente de concentração, né? Então ela precisa usar aquela bomba do sódio e potássio para conseguir entrar dentro da musculatura, e se tiver a insulina, ela ajuda a creatina a entrar dentro da musculatura. Se tiver só na dose de manutenção,
Não precisa, tá? Já vai estar saturado o seu músculo, então você não precisa se preocupar muito com isso. Quem que vai ter maior benefícios com a creatina? São os vegetarianos, tá? Os vegetarianos vão ter baixa concentração de creatina na musculatura, eles vão ser os indivíduos que vão ter maior benefício, tá, com creatina. Como eu falei, bodybuilders geralmente consomem muita carne, já vão ter a creatina muito alto dentro da musculatura, então eles de fato vão ser o que menos vão receber benefício dessa suplementação. Dano renal. Será que existe algum efeito que a creatina pode causar nos rins? Se for dentro dessas dosagens que eu estou dizendo para vocês, né, que são as dosagens estudadas, não existe nenhum relato que isso possa acontecer, tá? Esse mito do dano renal aconteceu, acho que por dois motivos. Primeiro foi um estudo de caso que aconteceu em que um médico relatava que um paciente estava com problema renal e estava tomando creatina e, e parece que tinha piorado a taxa de filtração glomerular, mas é porque, como foi utilizado a forma de calcular essa taxa de filtração glomerular, não deveria ser aquela fórmula lá que usa creatina sérica, porque o próprio suplemento de creatina vai fazer um aumento da creatinina circulante, né, até também na urina, porque é uma reação não enzimática, não precisa de uma enzima para se transformar de creatina para creatinina. E também pelo fato de muitos médicos utilizarem algum desses parâmetros como creatinina, ureia, na urina para avaliar a função renal. Então, como você vai ter maior excreção de creatinina, eles achavam que isso estava causando dano renal, tá? Mas não foi uma falta de interpretação, né? Hoje os estudos mostram que não tem evidência que corrobora essa hipótese de que a creatina pode prejudicar a sua função renal. Existem até atletas, né? Tem estudos de caso que atletas que consumiram quantidades excessivas de creatina por longos períodos de tempo, né, diversos anos, e não tiveram nenhuma alteração nos rins, tá? Então, se você é uma pessoa saudável, tá? Não vai ter nenhum problema. E também, desde que você não consuma grandes quantidades, a gente tem uma segurança para te dizer que não vai ter nenhum problema. E creatina com cafeína. Eu vou fazer um vídeo específico depois disso, tá? Mas não é recomendado tomar cafeína junto com creatina, ficar usando esses dois suplementos juntos, porque quando vai fazer a contração muscular, precisa ser liberado uns íons de cálcio que fica armazenado lá no retículo sarcoplasmático por causa que tem um sistema de troponina, tropomiosina entre as fibras actina e miosina na hora da contração. Então, os íons de cálcio precisam se ligar para liberar espaço para eles fazerem um contato e depois precisa ser recaptado. Então, a creatina tem função no retículo sarcoplasmático, na liberação e na captação de cálcio, a cafeína também. Então, uma parece que interfere com a outra ali e isso vai prejudicar a contração muscular. Então, o ideal é você não utilizar os dois juntos, tá? Não tô querendo dizer que você não possa tomar um café e tal, mas é não utilizar as quantidades que é preconizada de cafeína para você conseguir algum efeito ergogênico. Eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar sobre isso. Vou fazer um outro vídeo também que eu vou explicar sobre a creatina para pessoas que têm algum tipo de doença do tipo depressão, autismo, no câncer, né? Então tem várias outras aplicabilidades, né? Que pode ter a creatina. Nos idosos e as crianças também eu vou falar isso. Mas eu acho que basicamente é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, né, tá? Então se você pratica alguma dessas modalidades esportivas de alto desempenho, de alta intensidade e curta duração intermitente, a creatina é recomendada para você. Estou colocando aqui o resumo, tá? Então, as modalidades esportivas, a dosagem, como fazer a saturação, o que você deve evitar. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.